Por que Tiago focou logo na sabedoria, como sendo aquela coisa que a gente precisa? Porque na provação, a provação, na verdade, ela vai exigir de nós sabedoria, porque nós temos que tomar decisão. Meu filho está nas drogas. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Preciso tomar uma decisão. Minha filha apareceu grávida do namorado. Como é que nós vamos fazer? Adota? Casa? Não casa? A minha empresa está passando por muita dificuldade financeira. Será que eu posso dar uma ajeitada na declaração para o imposto de renda? Ou, entende, quando a aprovação chega, o cristão entra num dilema ético. Como é que eu resolvo o problema sem violar um princípio da lei de Deus? Como é que que decisão eu posso tomar para não pecar, para não desonrar a Deus? O descrente não tem esse problema. A empresa está falindo, ele vai dar um jeito, vai achar um caminho, vai burlar o imposto de renda e assim por diante, vai fazer negócio desonesto e assim vai. Mas o crente é diferente, ele não pode tomar esse tipo de atitude, porque ele teme a Deus, honra a Deus, e ele não quer publicamente fazer alguma coisa que desonra a Deus. Então, o que é que a gente mais precisa na hora da provação? Sabedoria. Sabedoria é entender qual é a melhor solução à luz do temor de Deus. Não é uma coisa que você aprende em Yale, Harvard, Oxford. E eu conheci gente formada em Yale, Oxford, Princeton, na USP, Campinas, gente com mestrado, doutorado, PhD, DDD, ODD, todas as siglas que você imaginar. Gente top na linha, mas a vida desgraçada. Já ia no terceiro, pensando numa pessoa aqui em particular, já ia no terceiro casamento, os filhos odiavam o pai, filho nas drogas, a família destroçada. Então, ele não tinha sabedoria, ele tinha conhecimento intelectual. Então, a sabedoria que a Bíblia fala aqui é aquela lá de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o Tiago está dizendo, chegou a provação, você sente falta de sabedoria, então o que é que você tem que fazer? Ele diz aqui, peça a Deus. Uma noite, Deus aparece a Salomão e diz a Salomão, peça o que você quiser. Qual foi o pedido de Salomão? Eu quero sabedoria para governar esse povo. E Deus diz, por que você pediu isso? Além de sabedoria, eu vou dar riqueza, vou dar poder, enfim, todas as coisas que eram importantes para um rei no Antigo Testamento. O Deus de Salomão, que respondeu o pedido dele por sabedoria, é o nosso Deus. Esse é o encorajamento de Tiago. Peça, porque Deus a todos dá livremente de boa vontade. Deus não passa na cara, Deus não impropera. O que é isso? É o seguinte, eu chego para você e digo, você pode me emprestar $100? E aí você vai perguntar, o que é que você fez com os $100 que eu emprestei na semana passada? Passa na cara, entendeu? Você vai pedir alguma coisa, a pessoa passa na cara que você errou, que você não merece aquilo, que você já tinha feito isso. Deus não faz isso, ele não impropera, ele não lança em rosto. Então você pode chegar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de sabedoria, e Deus não vai dizer, eu não vou dar não, porque semana passada eu dei e você não usou. Então ele não vai fazer isso. Ele livremente vai conceder. Esse é o tipo de oração que Deus tem prazer em responder, quando as pessoas pedem a coisa certa. Você pode pedir para Deus tirar você do meio da provação, mas mais do que isso, você deve orar para que Deus lhe dê sabedoria. Agora, tem um catch, né? Tem um catch aqui. Você tem que pedir com fé, porque geralmente a gente não sabe orar como convém. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz isso. Nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Você tem que pedir com fé, sem duvidar, significa, eu creio que Deus pode atender o meu pedido. Eu creio absolutamente que Deus é poderoso para fazer o que estou pedindo, mas eu não sei se Ele vai fazer isso. Eu sei que Deus é poderoso para me curar, e eu oro em fé, confiando nisso, que Ele pode me curar, mas eu não sei se Ele quer me curar. Ele pode seguir outro caminho. Pergunta ao apóstolo Paulo.
3 vezes: Deus, tira o espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus? Não. Mas eu vou lhe dar uma coisa melhor. Graça. A minha graça te basta. Então, pedir com fé sem duvidar não é você ter certeza de que Deus vai dar exatamente o que você está pedindo, mas a certeza de que Ele pode responder seu pedido e que Ele vai fazer isso de uma maneira melhor e talvez diferente do que eu estou pedindo. Você talvez peça livramento, mas Deus dê graça em vez de livrar você. O que, em 2 Coríntios 12, é melhor, né? Como diz o apóstolo Paulo. Essa é a primeira coisa. O cristão deveria olhar as provações como um motivo de alegria. Veja bem, a diferença entre nós, cristãos, e os que não é que eles passam provação e nós não. Não é verdade isso. Nós passamos pelas mesmíssimas provações, dificuldades e problemas que os nossos amigos descrentes passam também. Quando cai um avião, morre crente e descrente. Quando vem uma pandemia, crente fica doente exatamente como os outros ficam. Quando chega um problema econômico, a sua empresa vai fechar, tanto quanto a do seu vizinho que não é cristão. Então, ser cristão não significa imunidade dada por Deus às provações. Na verdade, às vezes é até o contrário. Você vai encontrar pessoas tementes a Deus, que amam a Deus, mas que têm problemas constantes na vida. Um filho que vai precisar de ajuda o resto da vida, pais que estão doentes e idosos e que você vai ter que cuidar, problemas financeiros. Então, todas essas coisas são provações que chegam para quem é crente e para quem não é. A diferença está na maneira como nós reagimos. E Tiago começa aqui dizendo que nós devemos ter alegria pelas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, Deus vai fazer isso até que você seja completo, perfeito, experimentado nessa área. Então, sabe quanto tempo isso vai acontecer na sua vida? Até sua morte. Até você morrer, Deus vai estar provando a sua fé para produzir perseverança. Porque ele está dizendo aqui, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quando ele diz aqui, sem que falte a vocês coisa alguma, ele está se referindo às virtudes cristãs. Que não falte confiança, que não falte perseverança, que não falte resiliência. Eu entendo porque que Deus me prova. Eu entendo porque que o dinheiro está contadinho, as finanças estão apertadas. Eu entendo porque meu filho, minha família, meu marido, minha esposa estão doentes e com muita dificuldade. Eu entendo porque que eu não estou conseguindo arrumar um trabalho. É que Deus está provando a minha fé. E o objetivo de Deus não é me desanimar, mas produzir perseverança, porque Ele quer que eu seja completo, sem que me falte nada do caráter cristão, para que eu seja um cristão completo, maduro e experiente. É que nós temos que orar por sabedoria na provação. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus quer que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Deus me prova para que não me falte nada, nenhuma das virtudes. Se está faltando sabedoria, você ora e pede a Deus.